Bora falar de futebol! O Palmeiras começa a preparação para o Mundial de Clubes em São Paulo. Como assim, Fragoso? Mas que tipo de preparação? Vou explicar. Porque o Palmeiras encerra, depois do jogo contra o Cerro, uma sequência logística de viagem das mais desafiadoras da sua história. E a partir de agora, vai viver um processo inverso em relação aos desafios logísticos de preparação física. E chega muito bem para esses desafios. Vale destacar que essa preparação para o Mundial, em meio a grandes competições, jogos muito importantes, ela tem um peso muito grande na temporada como um todo. Os jogos que o Palmeiras vai ter pela frente nessa sequência antes do Mundial, todos têm um peso especial, sabia? Bom, vamos falar sobre tudo isso, eu vou explicar nesse vídeo para você que está chegando agora no canal do Fragoso. E vou me apresentar para a galera que está conhecendo o trabalho nesse vídeo. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral? Quero chegar nos 100 mil inscritos até o final do ano. Clica no like aqui embaixo, ou melhor, clica no botão inscrever-se aqui embaixo se você não é um inscrito. O like tá do outro lado para você mostrar que gostou do vídeo para a plataforma. Bora chegar nos 100 mil juntos? Vamos lá. Tema do vídeo. O Palmeiras venceu o Cerro Porteño, como eu disse, e cravou o fim de um dos maiores desafios logísticos da história do clube. E eu perguntei para algumas pessoas dentro do Palmeiras sobre isso, sobre o tamanho da dificuldade que foi trabalhar tudo o que é relevante para um jogador estar bem. Estamos falando do descanso dos atletas, estamos falando da alimentação dos atletas, estamos falando da recuperação dos atletas, estamos falando também da administração do desgaste dos atletas em relação às, digamos assim, a logística mesmo, aos deslocamentos nos horários mais bizarros possíveis, enfim. Dito tudo isso, o Palmeiras, em 11 jogos disputados nessa sequência, fez 8 fora de casa. E por isso foi dos maiores desafios. Desde a final do Paulistão, para se ter uma ideia, foram 13 jogos. Veio, logo depois, um empate com o Botafogo na estreia do Brasileirão, numa ressaca do Campeonato Paulista ainda, e aí uma sequência fantástica com muitos jogos fora. Eu vou falar jogo a jogo para você entender a logística do Palmeiras e quão problemático foi tudo isso. E o Palmeiras superou. Porque o Palmeiras vence o Sporting Cristal no Peru, no primeiro jogo dessa sequência. E aí sai do Peru, bate em São Paulo para partir para Recife, rapidamente. Depois, vence o Sport. Sai de Recife, bate rapidamente em São Paulo e parte para o Paraguai. Vence o Cerro Porteño. Volta para São Paulo depois de 3 jogos fora. Em sequência, a gente está falando de Sporting Cristal no Peru, a gente está falando de Sport em Recife e a gente está falando depois de Cerro Porteño no Paraguai, para aí sim jogar em São Paulo. Vence o Corinthians na Arena Barueri e emenda mais 3 viagens em sequência. Isso é muito complicado para a preparação física, isso é muito complicado para a nutrição, isso é muito complicado para o descanso dos atletas, isso é muito complicado para lidar com a recuperação dos jogadores, o sono dos jogadores, enfim. 3 viagens emendadas, o Palmeiras sai de São Paulo e vai jogar em Porto Alegre, vence o Internacional. Sai de Porto Alegre, bate rapidamente em São Paulo e parte para Fortaleza. Vence o Fortaleza. Aí, o time sai de Fortaleza, bate em São Paulo rapidamente e vai para a altitude de La Paz, na Bolívia. Vence o Bolívar. Finalmente volta para jogar em São Paulo e fica para o jogo no Allianz Parque contra o Bahia. Perde o jogo. E aí emenda outras 3 viagens. Olha só. O Palmeiras vai ao Ceará pela Copa do Brasil e vence o Ceará na partida de ida. Volta para São Paulo rapidamente, bate e já vai para Brasília. Jogo contra o Vasco, vence o Vasco. Volta para São Paulo rapidamente, avião, vai para o Paraguai. Vence o Cerro Porteño. Quase 100% nessa loucura de praticamente não respirar o ar de São Paulo. Voltar no desafio logístico já
quase todas as partidas, do desgaste da viagem em aeroporto, do desgaste da alimentação e do sono que não é o mesmo, comendo em hotéis, se alimentando, claro, com toda a regulamentação da nutricionista, mas com variação de quarto onde você dorme, variação de academia onde você pode ir, tudo isso mexe com a preparação de um jogador. E mesmo assim o Palmeiras foi quase 100%. O desafio foi gigantesco e, ironicamente, o único tropeço foi em casa, mas o aproveitamento foi surreal. E o mais relevante de tudo isso, em meio aos desafios de não conseguir descansar os jogadores da maneira como descansariam bem, em casa, 8 horas de sono, recuperar os jogadores como seria o melhor para recuperar, com a sua própria estrutura, trabalhar os treinamentos com a sua própria estrutura. Tudo isso não gerou uma série de lesões musculares no Palmeiras. Muito pelo contrário. Contra o Cerro Porteño, o Palmeiras tinha o Felipe Anderson preservado e não machucado, ele vai para o jogo contra o São Paulo. O Mikael com uma entorse no tornozelo, não é muscular. E o Bruno Rodrigues voltando de lesões no joelho que não são nem desse ano. Então, em meio a todos esses desafios logísticos de recuperação, de descanso, o Palmeiras conseguiu evitar lesões musculares. E aí, depois da tempestade toda logística, vem a bonança, em termos logísticos, mas tendo duelos de peso gigantesco. Veja só, serão 7 jogos até o Mundial, 6 deles em sequência, sem viagens, sem viajar, sem a necessidade de pegar avião, sem a necessidade de deslocamento para aeroporto, sem a necessidade de dormir fora de casa. Preparação, alimentação, recuperação, horas de sono, tudo vai ser muito mais fácil para o Palmeiras chegar ao Mundial recuperado. Porque o Palmeiras tem o São Paulo nesse final de semana em Barueri, deslocamento de ônibus próximo. Depois, o Palmeiras recebe o Bolívar no Allianz Parque. Depois, o Palmeiras tem um jogo fora de casa sim, mas é contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, deslocamento que não chega a 2 horas de ida e de volta com escolta inclusive. Ônibus. Vai no dia, volta no dia para casa. Depois, Ceará no Allianz Parque pela Copa do Brasil. Depois, Flamengo no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Depois, Sporting Cristal do Peru no Allianz Parque. É uma sequência espetacular para o Palmeiras trabalhar a preparação física dos jogadores depois desse desafio logístico gigantesco em que o clube conseguiu um excelente aproveitamento, tanto de pontos quanto em relação a lesões. E aí vem o último jogo fora de casa, que é contra o Cruzeiro, no dia 1º de junho, depois vem data FIFA, depois vem Mundial, e esse duelo contra o Cruzeiro é fora, mas ele nem é no meio dessa sequência de jogos em São Paulo. É uma sequência ótima em termos logísticos, vai colaborar muito para a preparação do Mundial, e os jogos são muito importantes pensando na atual temporada. Veja só, Choque Rei, clássico muda muita coisa, tem peso. Depois, dá para colocar que nessa sequência o Palmeiras tem provável classificação como líder geral na Libertadores. O Palmeiras vai lutar por isso. Tem os 2 confrontos finais da fase de grupos. O Palmeiras tem a tentativa de classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, para voltar do Mundial disputando a próxima fase. E o Palmeiras tem 3 confrontos diretos no Campeonato Brasileiro. Olhando para a tabela hoje, o Palmeiras tem o duelo contra o Red Bull pela ponta, o Red Bull está no G4. O Palmeiras tem um duelo contra o Flamengo pela ponta, o Flamengo está no G4. E um duelo com o Cruzeiro pela ponta, o Cruzeiro está no G4. Os 3 adversários que estão atrás do Palmeiras na tabela, os 3 melhores adversários do Palmeiras, os 3 melhores times do Campeonato Brasileiro, além do líder, são os adversários do Palmeiras nessa sequência. Claro, a tabela vai mudar ao longo dos jogos. Mas olhando para o momento em que o Palmeiras vai começar essa sequência em casa, o Palmeiras tem 3 adversários, dentro do Allianz Parque, 2 dentro do Allianz Parque e 1 fora, que são confrontos diretos. Então, é fato que o desafio logístico, ele zera em relação a tudo que o Palmeiras viveu nessa sequência de 11 jogos com 8 partidas fora. Agora serão 7 jogos com 6 partidas sem viagens. Mas o desafio esportivo segue enorme nessa sequência que o Palmeiras terá pela frente. Aproveitando o embalo
da sequência difícil em termos de resultados e também em termos de administração de minutos do time, que o técnico Abel Ferreira e sua comissão conseguiram fazer muito bem, a ponto de, neste momento, não ter nenhum atleta com lesão muscular. Apenas um recuperando de uma lesão no joelho e outro recuperando de uma entorse no tornozelo. Um trabalho muito difícil e que merece valorização justamente por todo o desafio logístico que eu citei por aqui. Claro que eu quero o seu olhar para essa sequência que vem aí. Quão decisiva ela é, esse período sem viagens, quão importante será para a preparação da equipe para o Mundial de Clubes? Você tem caminho aberto na caixa de comentários para opinar, para mandar perguntas, para debater com a galera aqui embaixo. E claro, falando em Mundial, não se esqueça, os membros do canal estão recebendo vídeos extras exclusivos sobre os adversários do Palmeiras na primeira fase, hein? Al-Ahly, Porto, Inter Miami. Quer conhecer um pouco mais dos times? Quer ficar digamos assim, por dentro de tudo que esses times representam? As últimas notícias serão assunto também nos próximos vídeos. Claro que eu conto com você se tornando membro do canal. Quer ser um membro? É só clicar no botão Seja Membro que está aqui embaixo e entender como. Menos de R$5 por mês e você vai receber muito conteúdo exclusivo nesse mês de maio e também no mês de junho, aquecendo os motores para o Mundial de Clubes. Conto com você. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, bora chegar nos 100 mil e também clicar no like e no hype. Esses dois botões mostram para o YouTube que o vídeo é bom e claro que a plataforma manda para mais gente. E espalhe o canal do Fragoso para todo mundo, tô esperando seu comentário aqui embaixo. Bora falar de futebol!